Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que estão? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje vamos mais uma aula de religião e a nossa aula de religião dessa semana vai ser sobre a nossa série, né? As grandes religiões da humanidade, e hoje eu vou trazer para vocês algumas curiosidades que poucas pessoas sabem a respeito do cristianismo, né? Hoje, mais especificamente, do cristianismo católico, né? Depois vamos fazer um vídeo, um episódio, sobre o cristianismo evangélico, porque existem algumas diferenças, né? Distinções entre o cristianismo católico, evangélico e ortodoxo, né? Esse último, acho que pouca gente já ouviu falar, cristianismo ortodoxo, que tem muito a ver, né, com as igrejas orientais, né? As igrejas que os padres podem casar. Quem não sabia, as igrejas do Oriente, né? As igrejas do Egito, da Síria, as igrejas da Turquia, né? Lá os padres podem casar, né? Então, é diferente da nossa tradição, né, ocidental, né? Daqui da América, da Europa, né? Então vamos lá. Hoje eu vou trazer um pouco para vocês sobre a história das religiões. Então eu vou contextualizar, né, um pouco da história dessa divisão na Igreja Católica, né? Então o que é engraçado? Quando o Império Romano acabou, no ano de 476 depois de Cristo, o que aconteceu? A única instituição que permaneceu de pé foi a Igreja, né? A Igreja Católica. Foi a única instituição que manteve-se de pé. E, poderosa, né? Com o passar dos anos, ela foi se consolidando, tendo cada vez mais poder, tendo cada vez mais influência, né? Sobre os senhores feudais, sobre os grandes senhores de terra, né? Os latifundiários, e sobre os poderosos, né? Os governantes. Enquanto isso na Itália, enquanto isso no Oriente, na cidade de Constantinopla, né? Hoje é a atual Istambul. Antes de ser Constantinopla, essa cidade chamava-se Bizâncio. E aí, depois Constantino, né? O Grande, que foi imperador do Império Romano, no ano 313 depois de Cristo, Constantino rebatizou, né, a cidade de Bizâncio e ficou conhecida como Constantinopla. E a atual é a cidade de Istambul, capital da Turquia. Então, enquanto em Roma, na Itália, a Igreja Católica era toda senhora poderosa, no Oriente, na cidade de Istambul, atual Istambul, antiga Constantinopla, a Igreja Ortodoxa grega era a grande senhora, né, influente. E as tradições eram diferentes. Enquanto a Igreja Católica, sediada em Roma, ensinava sobre o purgatório, sobre o Papa, sobre as relíquias, né? As relíquias são objetos sagrados, né? Que você pode reverenciar, prestar culto, adorar e obter milagres, né? Por meio delas. Então, relíquias, por exemplo, como um pedaço da cruz de Cristo, uma mecha do cabelo de Maria, o sudário, o pano que Jesus teria enxugado o rosto. Então essas coisas, né, eram as relíquias sagradas. A Igreja Ortodoxa, que era a igreja sediada em Constantinopla, era contra tudo isso. Lá os padres podiam casar, ter família, ter filhos, enquanto na igreja sediada em Roma, na Itália, os padres não tinham direito a casar nem ter família. Então, isso foi, com o passar dos anos, acirrando uma disputa, né, pelo poder. É saber qual lado iria ter a sua hegemonia, né? Qual lado sairia vitorioso, qual lado iria deter o poder, né, a respeito do domínio da fé, né, espiritual. Isso foi se agravando, né, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, até que no ano de 1054 houve o chamado
grande cisma do Oriente. Cisma significa separar, dividir, romper, né? Então, em 1054, anotem isso aí, no ano de 1054, houve o grande cisma do Oriente. Então, nisso, havia dois papas, né? O papa da igreja sediada em Roma, na Itália, e o papa da igreja sediada em Constantinopla, na Turquia, que era o antigo Império Bizantino. Então, em 1054, os dois papas, o papa da igreja de Roma e o papa da igreja de Constantinopla, se excomungaram. O que é você se excomungar? Excomungar, a pessoa fica proibida de assistir missas, a pessoa fica proibida de comungar, de receber aquele pãozinho, né, a Santa Ceia, né, a hóstia, né, a Eucaristia, a Igreja Católica. Você fica proibido de receber qualquer tipo de sacramento, né, inclusive a confissão. Então você fica apartado de Deus, né, você fica separado de Deus e da Igreja. Isso era a excomunhão. Então os dois papas, o papa da igreja de Roma e o papa da igreja de Constantinopla, se excomungaram. E aí as duas igrejas romperam, né? As duas igrejas eram juntas, unidas, tanto a igreja do Oriente como a igreja do Ocidente, era uma igreja só. Quando os dois papas se excomungam em 1054, elas se separam, né? Se tornam duas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede na cidade de Roma, na Itália, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, que vai ser a Igreja do Oriente. Então, para quem não sabia, né? Até o ano de 1054, nós tínhamos uma única igreja cristã no mundo inteiro, né? No ano de 1054, por disputas de poder, botem aí as razões dessa divisão, né? Disputas pelo poder, disputas por influência política, disputas por territórios, por riquezas, por terras, né? Então, essas disputas vão ocasionar essa divisão. É interessante frisar, vocês já devem ter estudado isso, que quando ocorre esse cisma, né, essa divisão, estamos na Alta Idade Média. Então é a Idade Média, né? É o período dos feudos, é o período dos grandes senhores proprietários de terra, né? E a igreja era uma senhora toda poderosa, né? A igreja detinha um poder gigantesco de terras. Então a igreja ela era a toda poderosa do mundo, né? Então por isso que a igreja do Ocidente vai combater, de certa forma, a igreja do Oriente, né? Interesses, né? Interesses políticos vão levar a essa disputa e vão ocasionar esse cisma, né? Essa divisão. Então é interessante frisar, minha gente, que a partir do ano de 1054, né? Até o ano de 1517, nós já vamos ter duas correntes do cristianismo. A gente só vai ter a corrente cristã ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, que é a Igreja do Oriente, sediada pelo Patriarca de Constantinopla. Então nós só vamos ter essas duas, né? Só vamos ter essas duas vertentes, esses dois lados, esses dois caminhos do cristianismo até o ano de 1517, quando vai ocorrer a Reforma Protestante. Aí vão surgir diversas denominações, né? Evangélicas cristãs. Então grava aí. Na aula de hoje nós estudamos sobre a divisão, né, da Igreja Cristã, como o cristianismo estava até o ano de 1054 e estudamos que até o ano de 1517 havia duas vertentes cristãs, né? A vertente ortodoxa do Oriente e a vertente católica romana do Ocidente. Estudamos que essa divisão foi ocasionada por disputas de poder e influência
e que ambos os papas se excomungaram, se separaram e a divisão permanece até os dias de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Deixo meu forte abraço. Qualquer dúvida, façam as anotações, façam as perguntas, que na nossa aula eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Um abraço, minha gente. Até mais. Tchau.